mudei, eu vou ter que mudar de novo. Quer dizer, por isso que não se deve precipitar, né? Quer dizer, a recomendação, não se mexa nas convenções já existentes, porque a palavra final será do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho mais 5 minutinhos que eu falei. Então tá bom. Então a metralhadora falou mais rápido do que eu imaginava, né, companheiro? Bom, quanto a para não fugir do meu tema aqui, desses deveres e da multa, eu queria ainda fazer umas outras considerações interessantes. Os senhores que moram em condomínio, administram condomínio, nessa questão da cobrança, de como resolver esse problema, esse impasse da inadimplência. Os senhores sabem que hoje a justiça está muito morosa. Então eu entro com a ação de cobrança e não consigo pedir tutela antecipada, que isso é inócuo, né? O rito sumário, ou enfim, a cobrança de condomínio, vou conseguir. Uma ação de condomínio está demorando em média 7, 8 anos. Eu estou considerando o juízo de primeiro grau, depois o recurso para o tribunal, 3 anos aguardando essa distribuição, né? Segundo 4 anos, mais ou menos. Depois diminuiu um pouco. Prioridade. Então tudo bem. Então, exatamente. Depois tem mais 3 de execução, exatamente. Então, o que acontece na prática, sabe qual é, senhor? Isso eu estou dizendo porque eu, como advogado militante, sei. Caso concreto, está acontecendo isso. Uma pessoa não paga condomínio há 4 anos, um apartamento no litoral, a dívida desta pessoa, R$180 mil. Condomínio de R$400 por mês. Tudo bem. O valor do apartamento, R$130 mil. Então vai à asta pública, ninguém arremata, porque tem que arrematar pelo 180. Se no mesmo prédio tem apartamento sendo vendido por 130, ninguém vai pagar 180. Evidente, R$50 mil a mais. Então, e a pessoa continua morando nesse apartamento, é muito triste. Ela não paga, porque ela não tem realmente dinheiro, enfim, é uma situação muito triste. Mas os vizinhos estão pagando isso há 5 anos. Insolúvel, porque o condomínio não pode arrematar porque depois não registra. Tem esse problema que eu já falei para o senhor. Então, não é. Então, e para conseguir, às vezes, uma maioria numa assembleia também não é fácil. Então, as pessoas continuam pagando isso e o problema é insolúvel, porque não tem personalidade jurídica. Segundo, o valor da dívida é maior do que o valor do bem. E isso não é um caso, não vai. Eu conheço esse, quer dizer, concreto, que estou acompanhando, tá? Não há o que fazer. Vocês vejam que coisa incrível, não há o que fazer, quer dizer, não tem jeito, quer dizer, pode se arrastar por 5, 6, e a dívida aumenta. Daqui a pouco está 400, 500 mil reais e o bem vale 160 mil reais. Veja, deram um nó aí nessa história, quer dizer, não dá para saber como é que nós vamos chegar num denominador comum. Bom, evidentemente que se for aplicar tal história dos 2%, a dívida vai diminuir realmente. Quer dizer, uma coisa era 20%, depois caiu a partir de janeiro de 2003. Como é que está a posição da jurisprudência? Isso vão querer saber também. A posição da jurisprudência é a seguinte: nesses casos do Tribunal de Alçada, que está dividido, né, tantas câmaras entendendo que é ordem pública e as outras tantas achando que é ato jurídico perfeito, né, existe aquele grupo intermediário. Você sabe que em direito sempre tem a corrente do meio, né, a coluna do meio, né, o grupo intermediário. Esses que entendem o seguinte: eles não querem discutir nada. Eles falam, não, é o seguinte, até dezembro de 2002, 20%, a partir de janeiro de 2003, 2%. Mas isso não precisa ser juiz de alçada, com 3%. Isso é óbvio, né? Quer dizer, claro que só faltava também não querer cobrar 20% até dezembro de 2002. Então, porque tem muito devedor pedindo para que se aplicasse retroativo dos anos 2000, 2001, 2000, lógico, né? Pedir não ofende, eu peço tudo, é o que eu vou conseguir. É que nem a Justiça do Trabalho, eu peço 100 mil para receber 5 mil reais no acordo, não é assim? Não tem sucumbência, então peço o que eu acho que tem que pedir. Bom, então, essa posição. Então, nós temos hoje 3 posições. A primeira posição, como eu disse, Tribunal de Alçada dividido, né? Meio a meio. E também aquela corrente intermediária que diz o seguinte: 20% até dezembro de 2002 e a partir de janeiro de 2003, 2%, que é a corrente. Essa é pacífica, porque essa não tem o que discutir, né? Era 20%, depois passou a 2%. Então, essa era o óbvio, a corrente óbvia. Na questão do décupo da multa, ou de 5 vezes a cobrança, evidentemente nós não temos conhecimento de nenhuma ação ainda dos tribunais superiores. Quer dizer, então nós vamos aqui por ilação ou por presunção saber como é que seriam essas decisões, vamos, né, saber o que vai acontecer daqui para frente. O que eu quero deixar bem claro ao senhor é o seguinte: quero repetir isso porque muita gente tem sido enganada às vezes por pessoas que dizem, peça a exclusão do condômino antissocial. Não pode haver exclusão de condômino antissocial. A Constituição da República é clara, fica assegurado o direito de propriedade. A tal ponto, senhores, e aqui é bom que vocês saibam, que eu vou
nessa questão do que prevalece, a convenção, estou terminando, não prometo que é um negócio... A tal ponto, senhores, que existe uma questão interessante. O que prevalece, a Constituição da República ou a Convenção de Condomínio? Eu vou dar um exemplo. Simples. Imagina o senhor naqueles prédios antigos de Higienópolis, de Pinheiros, que o construtor construía prédio de 3 andares, 20 unidades e 10 garagens dentro do pátio com porta de aço. Quer dizer, evidentemente, 20 apartamentos e 10 garagens. Com matrícula separada no registro imobiliário e IPTU separado. Unidade autônoma. Só que tinha 20 apartamentos e 10 garagens. E o pátio comportava alguns outros automóveis, mas com manobrista para poder acertar. Bom, o que aconteceu? O sujeito que comprava um apartamento sem garagem, porque era unidade autônoma, era propriedade separada, ele depois queria forçar quem tinha garagem a usar o pátio. Não, mas o pátio é grande, tem que contratar manobrista. E aquele que já tinha garagem fechada não queria manobrista porque queria encarecer o despesa do condomínio. São 3 garagistas e mais o folguista. O condomínio de um prédio ia triplicar. Então, criava esses impasses. Primeira questão. Segunda questão que se propunha. Nesses prédios com garagem fechada com porta de aço, a pessoa com uma certa idade não tinha mais automóvel, guardava lá móveis, que é mais barato guardar móveis na garagem do que pagar R$800 lá na esquina. E aí o síndico chegava e falava, não, isso aqui é garagem, o senhor está desvirtuando a finalidade disso aqui. É uma garagem, o senhor tem que colocar jipe, automóvel, também não pode colocar móveis. Mas se é fechado com porta de aço, eu não posso colocar explosivo, botijão de gás, mas posso colocar móveis. Então, o que prevalece? A meu ver, o direito de propriedade do proprietário. Ele tem mobília. Se a garagem é fechada, com porta de aço, não vai ferir visualmente, quer dizer, esteticamente, se é um prédio que não tem porta de aço, claro que eu não posso guardar numa garagem e fazer lá um guarda-móveis, não tem cabimento. Mas numa garagem fechada com porta de aço, nada me impede de colocar lá. Ou então vou mais além. No tempo que se tinha Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, se eu colocava um Cadillac, se hoje eu consigo colocar 3 Fiat, é problema meu. Não, mas a garagem diz que é para uma vaga. Não, senhor, se eu tenho tantos metros, eu não invadi a área comum, eu coloco o que eu quiser, um barco, o que eu quiser. Então, essas coisas todas que eu até aponto aqui no meu livro, de que é claro que é questão de bom senso. E o que prevalece? A convenção? Não. Então não há síndico e não há administradora que pode obrigar o sujeito a se curvar, que não, o senhor não pode guardar mobília, vai ter que colocar automóvel. Essa é uma questão. A segunda questão, que acontece com frequência, é esse problema da omissão da convenção de condomínio. Eu conheço pessoas que estão sendo executadas e pedem, não, o prédio não tem convenção de condomínio. E já vi muito juiz embarcar nessa. Não tem, como o condomínio está legalmente, juridicamente constituído, o juiz dá pela carência, dizer, não tem convenção, então o prédio não existe. Ora, como não existe? Ele mora lá, ele não é Espírito Santo, ele mora lá no 15º andar, paga o IPTU, e como que não existe? Então, isso também, a legislação, hoje a jurisprudência é pacífica. Não importa se tem convenção. O prédio existe, ele mora, ele usufrui. É caso típico de enriquecimento sem causa, sem justa causa. Então, isso também a jurisprudência já se pacificou, que pouco importa se tem convenção, se o prédio existe, ele é inquilino, ele é proprietário, ele usufrui, usa água, usa isso, os empregados, elevador e tal, ele tem que pagar sim o rato. Não importa se tem convenção, se não tem, se está registrada a convenção, se não está registrada. Então, tudo isso, claro que a jurisprudência, eu estou trazendo as decisões mais recentes, é a evolução do direito pretoriano nessa matéria. E, finalmente mesmo, quando eu falava da convenção, eu queria apenas dizer o seguinte aos senhores. No Brasil, aqueles que começaram a estudar o condomínio, em primeiro lugar foi Carlos Maximiliano, que escreveu sobre condomínio há 60 anos atrás. Depois o professor Silvio Rodrigues, sobre condomínio edilício, em 51, Nascimento Franco, que já vem escrevendo há mais de 40 anos, e João Batista Lopes. E esse que vos fala que há alguns anos também, menos do que 40 anos, com certeza, mas já pelo menos há uns 20 e poucos anos que eu venho escrevendo sobre o condomínio e muito atento a essa problemática. E para concluir, queria dizer aos senhores o seguinte, questionei sim com o deputado Ricardo Fiuza essa questão da multa dos 2%. Aliás, fiz 2 questionamentos. Essa questão da multa e aquele famoso artigo 1228, que diz respeito ao direito de propriedade, do problema da invasão coletiva, em que o legislador ele se esqueceu de dizer quem que ia indenizar. Diz ali no artigo 1228 que, se houver invasão coletiva, o proprietário será indenizado, só que não diz por quem.
E eu indaguei o deputado, mas quem é que vai pagar? Não, o poder público. Mas isso não é desapropriação. Se o poder público não paga nem a desapropriação e que tem decreto publicado, ele vai pagar a invasão. Então ficou no limbo. Isso não tem como consertar esse negócio. Eu até escrevi um artigo sobre isso na Tribuna do Direito. E com essas palavras, então, realmente, eu encerro aqui pontualmente com 1 hora ou 55 minutos. Eu agradeço imensamente a atenção que me dispensaram. Muito obrigado, doutor Nelson, pelo convite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pois bem, colegas, pelo perfil que me foi transmitido pela Secretaria da Associação daqui dos Advogados, me foi assegurado de que o nível de inteligência, o nível de sagacidade e de captação auricular dos senhores é suficiente para acompanhar a velocidade da exposição do meu amigo Davos Maluf. De maneira que ele não reduziu a metralhadora, continuou efetivamente embelezando a sua exposição com esta forma extraordinariamente contagiante de transmitir os seus ensinamentos, e certamente daí todos nós saímos muito enriquecidos com a matéria que ele acaba de expor. Agora, mais tranquilo, mais calmo, né? Eu tenho para mim a impressão de que ele vai passar, então, a responder com maior tranquilidade as perguntas que lhe vão ser dirigidas. Quer que eu leia ou você lê? Quer que eu leia a pergunta? Vamos lá. Nos apartamentos de temporada, Vossa Senhoria acha viável legalmente vedar o uso da piscina aos ocupantes locatários de fim de semana ou temporada? E especialmente os apartamentos dos condôminos inadimplentes? Bom, eu acho que eu já respondi na exposição de que, a meu ver, é inócuo isso, né? Quer dizer, porque quando alguém aluga, ele passa a posse direta, é locação. Se ele passa todas as benesses, todos os ônus, os encargos, o bônus e o ônus. Ele está recebendo a contraprestação que é o aluguel. Então, se ele aluga o imóvel, evidentemente, se o outro tem crianças, ele vai querer usar a piscina. Vai ser uma coisa frustrante, né? Não pode usar a piscina porque ele é inquilino, seria uma discriminação. Então, não prevalece, não. E também não pode impedir da pessoa, como eu já disse, usar as cadeiras que o condomínio teria direito, porque senão seria uma discriminação. Cairia naquela regra que eu já falei da inconstitucionalidade, né? Violaria, sim, o direito individual. Vamos ver se eu consigo ler direitinho. O senhor bem dissertou sobre a situação caótica dos condomínios após a vigência do novo Código Civil. Pode, dessa situação, arguir a teoria da imprevisão, partindo o condomínio... Acho que eu li errado, né? Eu estava meio desconfiado mesmo. Então, o senhor bem assim dissertou e tal, na vigência nova. Pode o condomínio, partindo dessa situação, arguir a teoria da imprevisão e revisar contratos com prestadores de serviço. Verbo e graça, limpeza, manutenção de elevadores, fornecimento de luz, água, etc. Segunda parte. Apesar de não tratar diretamente sobre a palestra, o senhor poderia apresentar algumas considerações sobre a fixação do rol de inadimplentes nos quadros de aviso dos condomínios? Você quer que eu releia? Não, não precisa. Tá, já deu? Então, vamos lá. A questão da teoria da imprevisão, infelizmente, não pode. Sabe por quê? O senhor tem a teoria da imprevisão, hoje o código já prevê a excessiva onerosidade, que veio lá do direito italiano. O Reale se influenciou pelo código de 42. Mas como tem o artigo 1336, entendeu? Aí não se trata de teoria da imprevisão, porque é aquela história, quer dizer, é previsível o desastre da coisa, quer dizer, não, o senhor não pode alegar, se eu entendi, a cláusula rebus sic stantibus, aí, quer dizer, porque na realidade, se a lei fosse omissa, o senhor está entendendo? Se houvesse omissão, sim, eu poderia pôr analogia, mas onde é que eu posso aplicar
aplicar por analogia se o texto da lei é explícito. Então, meu ver, não pode. Essa questão da segunda parte, apesar de não se tratar diretamente sobre a palestra, o senhor poderia apresentar algumas considerações sobre a fixação do rol de inadimplência. Não, o senhor não pode colocar o rol de inadimplência, por exemplo, no elevador, ou então no quadro de aviso do senhor não pode fazer isso. Seria direito da personalidade da pessoa, quer dizer, ele tem o direito, a intimidade dele preservada. O senhor pode entrar com a ação e depois naqueles quadros, quando o senhor manda aquele aviso para os condôminos da prestação de contas, o senhor pode colocar débito das unidades, a unidade número tal e tal e tal. Não se coloca o nome do proprietário, é a unidade. Porque uma coisa que eu acabei não falando aqui na palestra, mas vou falar agora, é que a despesa de condomínio é uma obrigação propter rem, é própria da coisa. Ela segue a coisa. Em virtude da coisa. Tanto que não importa se o devedor é o João da Silva, o José dos Anzóis, eu vou em cima da unidade. É o mesmo princípio do IPTU. A municipalidade não quer saber se quem deve é o José ou o Antônio, ele vai sobre o imóvel, incide sobre o imóvel. Os senhores sabem disso. Tanto que a prefeitura não pode executar outros bens do devedor somente sobre aquele. Por exemplo, se tem um imóvel invadido por uma favela, eu deixo de pagar IPTU. Eles não vão penhorar outros imóveis porque incide sobre a coisa, sobre o imóvel que vou levar para é aquele. A mesma regra se aplica no condomínio. É uma obrigação própria em virtude da coisa. Então não importa se é do José ou do Antônio, incide sobre a unidade. Então, na realidade, o senhor pode colocar sim no quadro, melhor dizendo, na prestação de contas, que as unidades tais estão inadimplentes, mas o nome do devedor não. A sua palestra, professor, está provocando um interesse inusitado. Vamos lá. Vislumbra-se alguma possibilidade de cancelamento de hipoteca em unidade imobiliária quando o valor devido ao condomínio ainda está dentro do valor do imóvel, mas somado ao valor devido ao banco é impossível a arrematação? Acho que tem 2 débitos aí, pelo que eu estou entendendo. Se eu entendi, a hipoteca, né? Depois o condomínio. Porque tem uma hipoteca e tem despesa de condomínio. Tem 2 coisas. Laís, é isso? São 2 débitos? 2 débitos. Existe uma hipoteca e a despesa de condomínio, é isso? Laís? Não. Vislumbra-se alguma possibilidade de cancelamento de hipoteca em unidade imobiliária quando o valor devido ao condomínio ainda está dentro do valor do imóvel, mas somado ao valor devido ao banco, é impossível a arrematação? Por quem, né? Quer dizer, não sei. Não, possibilidade. Porque ela está falando em cancelamento de hipoteca em unidade imobiliária. Mas não sou eu a Laís, mas eu tenho casos semelhantes. Na verdade, o condomínio busca a penhora do imóvel pelo débito condominial e ele esbarra na hipoteca. Sim. Então são 2 débitos mesmo. Sim, entendi. Então são 2 débitos mesmo. Sim, esbarra mesmo. Quer dizer, é um problema que quase que insolúvel mesmo, porque fica essa bola de neve, não tem como, fica insolúvel. Inclusive no segundo TAC, de que em determinadas circunstâncias o condomínio poderia eventualmente participar em termos de adjudicação até uma arrematação desses bens. Excepcionalmente, tá? Excepcionalmente. Não é muito fácil de chegar nesse ponto, porque até o valor do débito condominial teria que ser... O que a colega falou sem microfone, que existe o entendimento do segundo TAC de que o condomínio poderia excepcionalmente adjudicar, nesse caso. O problema é depois no registro de imóveis. Está abrindo... Eu tenho uma decisão, 2 de primeira instância e uma da primeira vara de registros públicos. Mandando registrar. A autoria opinou favoravelmente e o processo não subiu. Sim. Inclusive, a ASP acabou fazendo referência a essa decisão e nós temos hoje essa unidade registrada em nome do condomínio. Sim, então já é uma luz aí no fundo do túnel, sim. Lógico que vamos enfrentar um outro problema, que seria inclusive a alienação desse bem. Porque se é difícil adquirir, muito mais difícil será a alienação. Inclusive... Porque tem uma hipoteca em cima disso? Não. Nesse caso não, tá. Bom, eu vou lhe dar uma outra informação, é o seguinte, que às vezes isso tem acontecido no litoral, onde existe condomínio de casas, em que a pessoa fica inadimplente. Então, os condomínios subiam o preço, houve um consenso e o devedor concordou, que era o seguinte, o condomínio iria alugar aquela unidade nas férias e reverteria em favor do condomínio todo o aluguel. Ele concordou.
Ele faz 5 anos que ele não recebe aluguel. A casa dele está sendo permanentemente alugada para minimizar o gasto do condomínio. Quer dizer, é um jeito de acertar isso aí, né, porque ele não pagar condomínio há 4, 5 anos. Então, também é uma saída prática, diríamos assim, né? Com essa decisão, inclusive, no Código do Deudor existe uma remissãozinha bem pequenininha a respeito disso. Como a juíza não se manifestou nem favoravelmente nem contra, o Banco Itaú acabou concordando com a provocação de um novo praceamento e nessa praça ele acabou arrematando bem e pagou a dívida ao condomínio. Mas foi uma briga de mais ou menos uns 6, 7 anos. Tudo bem. Eu vou pedir ao professor Dabas Maluf que ligue a metralhadora outra vez, porque eu estou com praticamente 20 perguntas. Então vamos lá. Considerando que a contribuição das despesas condominiais é proporcional à fração ideal, como fica o seu voto em assembleia para quem tem uma área maior? Seu voto tem mais peso do condômino que tem área menor? Essa pergunta é muito interessante, porque é claro que prevalece o voto pela fração de terreno. É evidente que, se for uma diferença muito apertada, eu vou verificar isso no Photoshop, né? Sabe? Porque agora, se for uma diferença enorme, não vou. Agora, claro que quem tem 6.408 vai ter tem mais peso que 200 e alguma coisa. Eu quero deixar, aproveitando essa pergunta, esse gancho, para dizer o seguinte: no Brasil não é que nem a França. Na França, existe a proibição daquele condomínio que detém 50% do prédio votar por 50%, porque é a maioria de um só, que os franceses dizem, que senão ninguém consegue nada. Então, às vezes, alguns prédios em São Paulo, no Rio de Janeiro, vamos dar esses prédios baixos de 12 unidades, que um proprietário tem uma entrada inteira. E tem mais uma casa zerada. Então, ele tem sempre 52%. Então, não adianta discutir, porque ele tem maioria. Então, o sujeito que compra da outra entrada, eu já vi gente que eu falei, não compra esse apartamento, você vai ficar refém disso aí. Ele tem a maioria do outro lado. Porque na França, o outro só pode votar por uma pessoa só. No Brasil, não. É pelo direito de propriedade. Então, é pela fração. Se ele tem 52%, ele vai votar por 52% das unidades, né? Então, tomar cuidado com isso, que não. Aqui no Brasil continua prevalecendo. E outra coisa, eu não posso impedir o voto por procuração, né? Eu posso, o síndico chega lá com 10 procurações, desde que com a firma reconhecida, eu sou obrigado a me curvar, e ele vota por 10, e essa maioria ele vai ter sempre na mão. Quer dizer, é uma mafiazinha? Não vamos ser hipócritas, mas infelizmente, nos bancos é a mesma coisa. Experimente o senhor chegar nesses grandes bancos, numa assembleia, e se vocês conseguem alguma coisa. Eles têm a maioria lá e não acontece nada. Então, acho que responde isso aí. Qual o posicionamento do professor relativo às ações de execução visando a cobrança das cotas condominiais, considerando como título executivo extrajudicial deve ser ata de eleição, síndico, aprovação de previsão, orçamentos, não consigo ler aqui, dentro do... Aí a convenção, dentro de que existe precedente no STJ. Se eu entendi a pergunta, visando a cobrança de cotas condominiais, considerando como título executivo extrajudicial as atas de eleição de síndico. Bom, evidentemente que a ata assinada e registrada tem força. Veja bem, não é título executivo. Se a Assembleia disser que o condomínio vai ser de R$500, né, evidentemente que aquela ata tem valor, sim, registrado. Se as pessoas assinaram, né, não houve coação, não houve nada, desde que não haja anulação dessa ata, ela tem força, sim. A Assembleia é soberana, sim.
E a Né? aprovação, inclusive, de Previsão orçamentária. Se a previsão orçamentária se aprovou e a pessoa compareceu, mesmo ele tendo sido voto vencido, ele tem que se curvar à vontade da maioria, sem dúvida. Ele fala, eu não concordo, mas se ele for vencido, ele tem que se curvar. E a Assembleia é soberana. A Assembleia é sempre o órgão máximo do prédio. Evidentemente, pode dar ensejo nulidade, eu posso discutir isso no judiciário, mas se eu sair de lá intimado, se eu for minoria, eu vou ter que pagar, sim. Não há dúvida nenhuma que eu tenho que me curvar à vontade da maioria. Não seria direcionada a possibilidade de entrar com ação de execução ao invés de ação sumária de cobrança? Acho que foi essa a questão. Não, aí não existe. Eu entendo que é cobrança. Eu não tenho aí um tipo de limite certo. Execução, não. Seria assim o rito sumário. Tem previsão expressa, inclusive, no Código de Processo. Código de Processo Civil, artigo 275, quando falava do rito sumaríssimo, que é sumário. Inclusive, vou mais além, só para vocês terem